Em 1945, enquanto o mundo celebrava o fim da Segunda Guerra Mundial e os horrores do regime nazista vinham à tona, uma operação secreta americana estava apenas começando. Seu nome oficial: Operação Paperclip. Seu objetivo: recrutar os melhores cientistas e engenheiros da Alemanha nazista para trabalhar nos Estados Unidos. Bem-vindos a mais um episódio do História Bizarra. Hoje vamos revelar como os Estados Unidos, após derrotar Hitler, trouxeram para seu território mais de 1.600 cientistas alemães, muitos deles ex-membros do Partido Nazista e alguns até envolvidos em crimes de guerra. Esta é a história de como a ciência se tornou uma arma na Guerra Fria e como os vencedores reescreveram o passado de criminosos de guerra em nome do progresso científico. Para entender a Operação Paperclip, precisamos voltar ao final da Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1945, a Alemanha nazista havia sido derrotada. Os aliados, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França, dividiam o território alemão e disputavam os despojos de guerra. Entre esses despojos estavam não apenas territórios e recursos, mas também o conhecimento científico e tecnológico alemão, que era considerado extremamente avançado em várias áreas. Durante o conflito, os alemães haviam desenvolvido tecnologias revolucionárias, como os mísseis V-1 e V-2, aviões a jato, submarinos avançados e pesquisas em foguetes que estavam anos à frente dos aliados. Enquanto os julgamentos de Nuremberg se preparavam para processar os líderes nazistas por crimes contra a humanidade, os serviços de inteligência americanos já haviam identificado cientistas alemães que poderiam ser valiosos para os interesses dos Estados Unidos. A corrida para capturar esses cientistas antes que caíssem nas mãos dos soviéticos havia começado. Em julho de 1945, apenas 2 meses após a rendição alemã, o Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos estabeleceu um programa secreto chamado Operação Overcast. O objetivo inicial era recrutar cientistas alemães para ajudar a encurtar a guerra contra o Japão e auxiliar a pesquisa militar americana do pós-guerra. Em novembro do mesmo ano, o programa foi rebatizado como Operação Paperclip, nome que surgiu porque os oficiais do Corpo de Artilharia americano anexavam clipes de papel às pastas dos especialistas em foguetes que desejavam recrutar. A operação enfrentava um problema fundamental. Muitos dos cientistas visados eram membros do Partido Nazista. Alguns ocupavam altos cargos no regime de Hitler e outros estavam potencialmente envolvidos em crimes de guerra. A diretiva presidencial de Truman proibia expressamente o recrutamento de nazistas ativos ou colaboradores. Para contornar essa proibição, a Joint Intelligence Objectives Agency começou a limpar os registros desses cientistas, removendo evidências de afiliação nazista e criando novos passados para eles. Em setembro de 1946, o presidente Truman aprovou oficialmente a expansão da Operação Paperclip, permitindo a entrada de até 1.000 cientistas alemães nos Estados Unidos sob custódia militar temporária. O mais famoso dos cientistas recrutados pela Operação Paperclip foi, sem dúvida, Wernher von Braun. Nascido em uma família aristocrática alemã, von Braun havia se juntado ao Partido Nazista em 1937 e à SS em 1940. Durante a guerra, ele foi o principal arquiteto do programa de mísseis V-2, a primeira arma balística de longo alcance do mundo. Os mísseis V-2 foram construídos em Mittelwerk, uma fábrica subterrânea onde prisioneiros dos campos de concentração eram forçados a trabalhar em condições desumanas. Estima-se que cerca de 20.000 prisioneiros morreram durante a construção desses mísseis, mais do que as próprias armas mataram quando lançadas contra Londres e Antuérpia.
Quando a derrota alemã se tornou inevitável, von Braun e sua equipe de 118 cientistas planejaram cuidadosamente sua rendição aos americanos, em vez de aos soviéticos. Em maio de 1945, eles se entregaram às forças americanas, trazendo consigo planos, documentos e peças de foguetes V-2. Nos Estados Unidos, von Braun foi inicialmente enviado para Fort Bliss, no Texas, onde trabalhou no desenvolvimento do programa de mísseis americano. Sua transformação de cientista nazista para herói americano da era espacial havia começado. Além de von Braun, muitos outros cientistas alemães foram recrutados pela Operação Paperclip. Arthur Rudolph, que havia sido diretor de produção na fábrica de Mittelwerk, onde prisioneiros dos campos de concentração eram usados como mão de obra escrava, tornou-se um dos principais engenheiros do programa espacial americano, supervisionando o desenvolvimento do foguete Saturno V, que levaria os astronautas à Lua. Kurt Debus, membro do Partido Nazista e da SS, que havia denunciado colegas por comentários críticos ao regime de Hitler, tornou-se o primeiro diretor do Centro Espacial Kennedy da NASA. Hubertus Strughold, conhecido como o pai da medicina espacial, havia supervisionado experimentos médicos em prisioneiros do campo de concentração de Dachau, incluindo testes de privação de oxigênio e exposição a temperaturas extremas. Nos Estados Unidos, ele estabeleceu a Escola de Medicina Aeroespacial da Força Aérea e foi homenageado com um prêmio que levava seu nome até 2013, quando sua conexão com experimentos nazistas foi amplamente divulgada. Walter Schreiber, que havia supervisionado experimentos médicos em prisioneiros de campos de concentração, foi brevemente empregado pela Força Aérea dos Estados Unidos antes que sua história viesse à tona, forçando-o a fugir para a Argentina. À medida que a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética se intensificava, a justificativa para a Operação Paperclip se tornava mais clara. Era uma questão de segurança nacional. Os soviéticos haviam lançado sua própria operação, chamada Oso-Aviakin, capturando mais de 2.200 especialistas alemães em uma única noite de outubro de 1946. A competição tecnológica entre as duas superpotências atingiu seu auge com a corrida espacial. Em 4 de outubro de 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial da Terra, causando pânico nos Estados Unidos, que temiam ficar para trás na corrida tecnológica. A resposta americana veio com a criação da NASA em 1958, e Wernher von Braun foi colocado no centro do programa espacial americano. Sua equipe, composta em grande parte por cientistas alemães recrutados pela Operação Paperclip, desenvolveu o foguete Saturno V, que levaria os astronautas americanos à Lua em 1969. A ironia era palpável. O homem que havia desenvolvido armas para Hitler agora era celebrado como um herói americano. Von Braun aparecia regularmente na televisão em programas da Disney sobre exploração espacial, e sua imagem havia sido completamente transformada. Embora os cientistas de foguetes sejam os mais conhecidos, a Operação Paperclip recrutou especialistas em diversas áreas. Cientistas alemães contribuíram significativamente para o desenvolvimento de armas químicas e biológicas nos Estados Unidos, aproveitando o conhecimento adquirido durante o regime nazista. Especialistas em medicina aeroespacial, como Hubertus Strughold, aplicaram conhecimentos obtidos em experimentos desumanos para desenvolver equipamentos de proteção para pilotos e astronautas americanos. Engenheiros aeronáuticos alemães ajudaram a desenvolver aviões mais avançados, incluindo os primeiros jatos supersônicos americanos. Adolf Busemann, por exemplo, foi o responsável pelo conceito de asas em flecha, que revolucionou o design de aeronaves de alta velocidade.
Herbert Wagner, que havia desenvolvido mísseis guiados para a Alemanha nazista, continuou esse trabalho nos Estados Unidos. A Operação Paperclip também recrutou especialistas em armas químicas, como Otto Ambros, que havia supervisionado a produção do gás sarin e havia sido condenado em Nuremberg por usar trabalho escravo na fábrica de borracha sintética da IG Farben. Após cumprir apenas 3 anos de prisão, ele foi contratado como consultor para o Exército dos Estados Unidos. À medida que os anos passavam, a verdade sobre o passado nazista de muitos cientistas da Operação Paperclip começou a vir à tona. Em 1984, Arthur Rudolph, que havia sido fundamental no desenvolvimento do foguete Saturno V, renunciou à cidadania americana e retornou à Alemanha quando seu envolvimento com trabalho escravo em Mittelwerk foi exposto. Em 1985, a Oficina de Investigações Especiais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos começou a investigar vários cientistas da Operação Paperclip. No entanto, muitos já haviam morrido ou eram considerados demasiado valiosos para a segurança nacional para enfrentar consequências. O caso de Hubertus Strughold é particularmente revelador. Apesar das evidências de seu envolvimento em experimentos médicos nazistas, ele continuou a ser homenageado pela comunidade médica aeroespacial americana até 2013, quando a Associação de Medicina Espacial finalmente retirou seu nome de um prestigioso prêmio após um artigo do Wall Street Journal expor seu passado. Apenas um cientista da Operação Paperclip, Georg Rickey, foi formalmente julgado por crimes de guerra. Ele foi devolvido à Alemanha em 1947 para enfrentar acusações relacionadas à sua administração de Mittelwerk, mas foi absolvido por falta de provas. A Operação Paperclip levanta questões éticas profundas que continuam relevantes até hoje. Os Estados Unidos, um país que havia lutado contra o nazismo e ajudado a julgar criminosos de guerra em Nuremberg, estava disposto a ignorar o passado de cientistas nazistas em nome do avanço tecnológico e da segurança nacional? O conhecimento científico pode ser separado das circunstâncias moralmente repugnantes em que foi obtido? As contribuições desses cientistas para o Programa Espacial Americano, Medicina Aeroespacial e Defesa Nacional justificam a decisão de protegê-los de responsabilização por seu passado? O legado da Operação Paperclip é complexo. Por um lado, ela contribuiu significativamente para o avanço científico e tecnológico dos Estados Unidos, culminando na chegada do homem à Lua. Por outro lado, representou um compromisso moral, uma disposição de ignorar crimes contra a humanidade em nome do progresso e da vantagem geopolítica. Documentos desclassificados nas décadas seguintes revelaram que muitos oficiais americanos estavam cientes do passado nazista desses cientistas, mas escolheram deliberadamente ignorá-lo ou ocultá-lo. A operação também estabeleceu um precedente para outras operações de inteligência moralmente questionáveis durante a Guerra Fria. A Operação Paperclip permanece como um capítulo controverso na história americana, um lembrete de como os imperativos da segurança nacional podem levar a compromissos éticos profundos. Ela nos força a questionar a narrativa simplista da Segunda Guerra Mundial como uma luta clara entre o bem e o mal, mostrando como as linhas entre vencedores e perdedores, heróis e vilões, podem se tornar borradas. Enquanto celebramos conquistas como a chegada do homem à Lua, devemos também reconhecer o custo humano e moral que, por vezes, acompanha o avanço tecnológico. A Operação Paperclip
nos ensina que a história raramente é simples ou confortável e que as grandes potências frequentemente fazem escolhas moralmente ambíguas em nome da segurança nacional e da supremacia global. Este foi mais um episódio do História Bizarra. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre os fatos mais intrigantes e pouco conhecidos da história mundial.